Abra sua Bíblia comigo, por favor, Evangelho de Mateus. Capítulo 25. Mateus capítulo 25. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui me visitando pela primeira vez? Não? Lá, o meu irmão lá, ó. Leva para ele lá, Maria, por favor. Vai chegar uma lembrança da igreja para você, tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus. Mateus 25, você achou da glória a Deus? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas, dentre elas, eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a sua santa palavra. Nós estamos reunidos aqui para te louvar, te engrandecer. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder ouvir a tua santa palavra. Deus, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra aos nossos corações. É por isso que eu me coloco atrás da cruz de Cristo. Eu te peço, Pai, que o ouvido ouça, que o coração receba o fluir da tua palavra, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. 2 dias antes da Páscoa, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras em Jerusalém. E é uma vista maravilhosa. Era um lugar onde eles passavam muitas horas em discipulado. Quem dera a gente também tivesse um monte que a gente pudesse subir, passar o dia todo lá sem preocupação de assalto, sem preocupação ou qualquer tipo de dor de cabeça. Eles, quando subiam ao Monte das Oliveiras, passavam o dia inteiro em discipulado. E nesse dia não foi diferente. Em cima do Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: fala para nós. Diz assim para esse irmão que está ao seu lado: atente a uma coisa. Estavam Jesus e os seus discípulos. Essa conversa do capítulo 24, vou conferir aqui. Do capítulo 24 ao capítulo 26, foi uma conversa só para os discípulos. Não tinha gente estranha nessa conversa. Não tinha seguidor, não tinha amador, não tinha curioso, não tinha gente pedinte, que precisava tocar ou falar com Jesus para obter qualquer tipo de coisa. Foi uma conversa separada, vou falar assim para você alcançar, elitizada. Era só ele e os seus, não tinha ninguém de fora. E o discurso foi, sentado no Monte das Oliveiras: Jesus, fala-nos sobre o fim, revela-nos os acontecimentos do fim. Então, desde o capítulo 24, Jesus começa a narrar
sobre as dores, sobre os sinais, sobre os acontecimentos. Jesus ministra sobre a parábola da figueira, para discernir tempo, local e hora. Ele fala por parábolas, muitas vezes, você pode ler do capítulo 24 ao 26, para que eles entendam cronologicamente a ordem dos fatos, para que eles entendam como que vai ser operado esse grande final, né? Essa forma poderosa. E aí eu decidi escolher o capítulo 25, porque eu quero compartilhar algo com você. Tem 2 domingos que nós estamos falando do amor de Deus, sim ou não? O primeiro domingo, o amor a Deus. O segundo, aprendendo a amar ao próximo como a nós mesmos. Eu falei, que ótimo, cumpri a ordem do papai. Aí o papai falou assim comigo, não acabou. Eu falei, tá ótimo, então, vamos continuar nesse negócio. Falei, vamos continuar. Então a gente obedece, tem juízo, a gente obedece. E o termo continua assim, começa assim, ó. Jesus dizendo, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer, nós vamos ler os evangelhos e vamos encontrar 2 expressões verbais. A primeira, reino dos céus, e a segunda, reino de Deus. Parece a mesma coisa, mas não é. Não foi uma troca proposital, não foi falar reino de Deus ou reino dos céus é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala de reino de Deus, ela está falando do privilégio daqueles que confessaram com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, creu no seu coração, e a Bíblia diz, esses se tornarão filhos e serão salvos. Pergunta para esse irmão, cutuca ele assim, diga para ele, você já confessou Jesus como Senhor da sua vida? Creu no seu coração? Aleluia. Então, você recebeu de presente do Pai o reino de, diga, eu vou repetir para você não esquecer, diga, reino de Deus é salvação. Diga, reino de Deus é salvação. Mais uma vez. Glória a Deus. Mas 25 começa assim. Então, o reino, lê aí. Então, o reino não está falando de, troca as palavras. Ao invés de reino de Deus, você vai falar salvação. Então, vamos lá. Então, ele não está falando de, não está. Por quê, pastora? Porque o reino dos céus, em outro texto, em vários outros textos, você vai encontrar o próprio Jesus dizendo assim, o reino dos céus é conquistado por... Você fez algum esforço para abrir sua boca e dizer, Jesus é meu Senhor? Você fez algum esforço para que no seu coração que Ele é Filho de Deus e que Ele entregou a vida por você? Você fez algum esforço por isso? Sim ou não? Então, o reino dos céus que é conquistado por esforço, não está falando de salvação. Ele está falando de uma eternidade que vai separar homens, de uma eternidade, de um lugar separado e especial, onde as pessoas serão classificadas, aí sim, pelo esforço que fizeram durante a terra. Que esforço, pastor? Se esforçaram para abrir mão do pecado, se esforçaram para não andar em rodas erradas, se esforçaram para não ferir filhos, ferir esposa, ferir maridos, se esforçaram para não cair em drogas, em vícios, em prostituições, se esforçaram para ter uma vida reta, se esforçaram para pagar os devedores, se esforçaram para crer na palavra de Deus, mesmo quando tudo dizia o contrário, se esforçaram para permanecer firmes, se esforçaram para não sujar as vestes, se esforçaram para pregar o evangelho, se esforçaram para ajudar viúvas e crianças, se esforçaram. Então existem 2 lugares. O reino de Deus, que é um lugar de salvos,
que não precisam se esforçar, precisam crer. E um lugar na Bíblia Sagrada que ele fala de chamado de reino dos céus, que é um lugar para gente que vai se esforçar, que é um lugar para gente que vai dar a vida para fazer o que é certo. E o termo que a gente usa é, além de sermos salvos, quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Graças a Deus. Além de sermos salvos, alguns de nós vão reinar com Cristo. Porque só reina com Cristo os que vão entrar no reino dos céus. Diga para esse irmão que está ao seu lado: Deus te ama muito. Diga, muito mesmo. Ele deu a vida por você. Mas Ele é justo. Ele veio para salvar a todos. Mas Ele está de olho em quem faz e quem não faz. Ele está de olho em quem abre mão e quem não abre. Ele está de olho em quem decidiu trocar as vestes e quem não quer trocar. Você pegou? Diga amém. Não é sobre isso que eu vou pregar, é só para você entender. Continua lendo o texto. Então o reino dos céus, diga o reino. Mais forte, o reino. É semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar com o noivo. Então, primeiro a gente precisa entender que o capítulo 25 está relatando uma cerimônia de casamento oriental, totalmente diferente dos nossos costumes. Aqui a gente marca o casamento na igreja ou na casa de festa. O noivo vai com os pais, a noiva vai também com os familiares, com o pai. Se encontram lá naquele lugar e ali se celebra a cerimônia religiosa. O noivo no altar, quem chega é a noiva. Essa é a celebração do Ocidente. Essa é como se forma a cerimônia religiosa do Ocidente. O noivo espera, a noiva é que vem. A cerimônia oriental é o contrário. Quem espera é a noiva, é o noivo que vem. E aí existe um cortejo. O noivo sai da casa do pai dele e ele vai em direção à casa da noiva. E dentro da casa da noiva, junto com seus pais, ele então recebe a noiva da mão dos seus pais. E ele sai da casa da noiva junto com a noiva e vai em direção à casa dos seus pais novamente. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque a festa, que a Bíblia traduz como bodas, sempre será na casa do noivo. Então, ele vai. Ele pega a noiva, na casa da noiva, dos pais da noiva. E ele volta para sua casa. E quando ele volta para sua casa, ali então é celebrada as bodas, a festa do casamento. Você entendeu? Diga amém. Mas tem personagens a mais aqui. O texto vai dizer para nós que o reino dos céus será semelhante. O que quer ele dizer com isso? Vai aparentar. As pessoas que entenderem a parábola, as pessoas que entenderem a metáfora, vão entender como funciona o reino dos céus. É difícil para nós entender a parábola que ele contou exclusivamente para discípulos, diga, judeus, que estavam acostumados com a cerimônia oriental, estavam acostumados com esse ritual de cerimônia. Para eles, essa parábola é historinha de criança. Para nós é estranho. Para nós fica confuso. E ele coloca a semelhança desse reino às 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram encontrar-se com o noivo. Presta atenção, 3 personagens. Diga comigo, o noivo, a noiva e as 10 virgens. São os personagens dessa parábola. E ele diz: as virgens então saem ao encontro do... O que está escrito aí na sua Bíblia?
A minha fala noivo mesmo. As suas lamparinas saíram em contraste com o... Então a cerimônia de casamento diz que as virgens, elas esperariam num lugar próximo da onde o noivo sairia. Não necessariamente na porta da casa dele. É como se fosse aqui. Aqui é a igreja. Elas podiam ficar aqui na Rodrigues Caldas, em algum lugar aqui, aguardando o noivo sair e começar o trajetório em direção à casa da noiva. Você entendeu? Diga amém. Então elas vão em direção e fica ali nesse lugar. Para quê? Qual que era a função dessas mulheres? Essas 10 virgens eram como damas de casamento. Essas 10 virgens eram as melhores amigas da noiva. Essas 10 virgens tinham como responsabilidade iluminar o caminho para o noivo chegar até a casa da noiva. É por isso que era importante elas terem lamparinas. Pergunta para esse irmão, como é que você ilumina se você não tem lamparina? Então a Bíblia vai contar para nós que dessas 10 virgens, por que virgens? Por que 10 virgens? Estava falando de quê? Meninas jovens, né? Que nunca tinham se envolvido com homens, mas principalmente uma conotação espiritual. Virgens no sentido, nunca se envolveram com outro Baal, com outro Deus, com outro Senhor, com letra minúscula. Você está entendendo? Diga amém. Meninas separadas para adorar a um só Deus. Meninas separadas para dedicar a sua vida a um só Deus. E a Bíblia vai dizer para nós, 5 delas, a Bíblia vai chamar de quê? Nécias. O que é nécia? O que significa nécio? É o ignorante no bom sentido. No português, ignorante é burro, né? No sentido de nécio, é o ignorante despercebido. É aquele que não sabe o que está fazendo, porque também nunca perguntou, nunca se interessou. Não é que ele tem dificuldade de entender. Ele é ignorante porque ele não sabe a resposta. Ele não sabe o que ele tem que fazer com aquilo. Então a Bíblia vai chamar ele de nécios. Quantas virgens eram nécias? 5. E a Bíblia vai dizer que tinha um outro grupo. Meninas o quê? Virgens prudentes. Prudentes é o quê? Sábias, entendidas, se antecipam à resolução de problemas. Exatamente o contrário do nécio. O nécio, ele entra e sai e não quer saber de nada, né? Ele não pergunta como que liga, como que desliga, como que faz. Ele vai e volta. E aí você diz, mas você já foi lá 50 vezes, você não sabe onde liga? Não sei. Essa é a função do nécio, né? Ele não tem interesse de aprender. Continua lendo o texto comigo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, os prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e a dor. Elas estão na esquina. Vou falar assim para você entender, né? Não estou dizendo que eram garotas de programa. Estavam na esquina. Não estavam na porta da casa do noivo. Estavam aguardando o cortejo. E nada dele vir. E ele se atrasa na teoria delas, na cabeça delas. E ele demora. E parece que não chega nunca. E aí então elas se assentam. E uma cochila no braço das outras. E a Bíblia diz, todas elas dormem. As nécias e as prudentes. Todas elas dormem, caem no sono. Por conta do passar das horas. Acompanha comigo. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então observa que elas não estavam no mesmo lugar do noivo. Porque o grito foi, agora ele está vindo. Pode ir para lá encontrar com ele. Porque
porque o serviço delas era iluminar o caminho. Pensa que as ruas não tinham poste de luz. Pensa que tudo era com a lamparina. Então, esse cortejo, para ficar claro e bonito, precisava dessa iluminação. Então, alguém gritou: agora chegou a hora, hein? Ele está vindo, vai ao encontro dele. Então, elas saem do lugar onde elas estavam cochilando e se dirigem para o noivo. Continua lendo. Então, versículo 7. Se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Vamos acender, né? Que agora ele vem. Agora nós vamos fazer o nosso trato. Agora nós vamos exercer a nossa função. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Então, quando elas percebem que o noivo vem, elas observam: esse azeite não vai dar conta de fazer a trajetória total, de pegar o noivo aqui e levar ele até a casa do noivo e voltar. Lembra que tinha que voltar? Não vai dar. Nós temos azeite para um trecho só. Não temos azeite suficiente para ir e voltar. Empresta um pouco do seu que está sobrando, porque aí todo mundo fica com um pouco mais. Aí as prudentes disseram: não sabemos se vai faltar para nós também, porque a caminhada era longa, né? Sai do noivo, vai para a casa da noiva e volta. Imagina se o noivo mora aqui na Taquara e a noiva lá na Barra da Tijuca. Como que faz ida e volta? Estou falando assim para você alcançar a distância, né? Tem que ter óleo, tem que ter azeite na lamparina para iluminar esse caminho. Então as prudentes disseram: não vai dar te emprestar, porque nem mesmo nós sabemos se vai faltar para nós. Corre, dá seu jeito aí de resolver esse negócio, porque infelizmente não vou poder ajudar. E aí a orientação foi: tenta comprar dos que vendem. E elas foram se virar para comprar o azeite. Continua olhando comigo. 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Então, elas acompanharam o noivo. As que tinham azeite acompanharam o noivo na trajetória até a chegada da volta para a casa dele, dos pais dele, porque fecha a porta é na casa do pai. Fecha a porta é na casa onde vai ser patrocinada a festa. Então elas vão à casa da noiva, pegam a noiva, voltam para a casa do noivo. Quando entraram na casa do noivo para a festa, a porta se fechou. Olha o que está escrito. Mais tarde, diga mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, o que está escrito aí? Que não vos conheço. Então deixa eu começar a pregar para você nessa noite, para você entender qual foi o impacto que isso causou sobre a vida dos discípulos. Primeiro a gente precisa entender sobre personagens. 3 personagens nessa história: o noivo, a noiva e as virgens. A minha pergunta para você nessa noite é: qual é a diferença da noiva para as virgens? Qual que é a diferença? Eu disse que as virgens eram melhores amigas da noiva, parceiras da noiva, que torcem pela noiva, que ajudaram a noiva, mas elas nunca amaram o noivo, porque a função de amar o noivo é da noiva. Então a primeira coisa que eu preciso esclarecer aqui para nós, a principal diferença da noiva para as 10 virgens,
é que só a noiva tinha Ravá. Só a noiva tinha o amor sacrificial. Só a noiva tinha um amor correspondido. A noiva tinha sido eleita. A noiva tinha sido escolhida. As virgens não foram escolhidas pelo noivo. As virgens foram escolhidas pela... Ih, você está aí? As virgens foram escolhidas pela noiva. Eram amigas da noiva. Nunca tiveram relacionamento com o noivo. Quem tinha relacionamento com o noivo era a noiva. Ela foi escolhida, ela foi desejada, ela teve amor correspondido, ela deu e recebeu amor. Todas as juras de amor, as confissões de amor, eram do noivo para a noiva. Você já viu algum noivo, vou falar crente, né? Confessar amor pela noiva e pelas damas de honra junto? Sim ou não? É porque no mundo eu não duvido de nada, né? Mas crente, assim, crente em Jesus, porque a Bíblia diz que elas eram separadas. Você já viu o noivo pagar paixão para a noiva e para as damas de honra? Sim ou não? Sim ou não? Essa história não existe. Então por que Jesus começa a desenrolar esse rolo para os discípulos, dizendo: o reino dos céus é semelhante a essas virgens? Por quê? Porque uma vez que você... presta atenção no que eu vou dizer aqui. Uma vez que você é escolhida pelo noivo, que ele manifesta amor por você, e você aprendeu a derramar amor sobre ele, o amor puro, sacrificial, verdadeiro, honesto, o amor que entrega, o amor que não arde ciúme, que não tem soberba, não tem vaidade, o amor ágape de 1 Coríntios 13, que faz tudo pelo outro para servir, para dar. Quando você enxerga e entende que você é a noiva do noivo, você é escolhida por ele. Ele aponta e diz: é ela que eu quero. Mas tenho 10 meninas lindas, novinhas, filé. Aqui também, virgem. Por que o Senhor não escolhe ela? Aí ele vai dizer assim: elas têm relacionamento com a menina, com a noiva, não comigo. A noiva se declarou para mim. A noiva olhou nos meus olhos e disse: é com você que eu quero ficar a eternidade. A noiva me olhou e reconheceu que eu sou tudo o que ela tem. Eu não troco a noiva por virgem nenhuma. Quem gosta de trocar a eternidade por virgem são os filhos de Maomé, que se estouram em bomba para chegar no céu e comer banquete e ganhar virgem. Agora tu vê uma história dessa. O noivo jamais trocaria a mulher que o ama verdadeiramente por virgens separadas, que não tem relacionamento nenhum com ele. E por que Jesus compara o reino às virgens? Vou repetir a história para ver se você pega agora. Cutuca esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: manda o sono embora, para você alcançar a revelação. Quem é o noivo? Quem é o noivo? O noivo sai da casa dele, da casa do pai dele, e vem para a casa da noiva. Quando ele chega na casa da noiva, ele toma a noiva para ele. E o que ele faz? Ele volta para a casa do pai dele. E quando chega na casa do pai dele, ele diz assim: feche a porta, porque a festa agora vai começar. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Ele vai chegar uma hora que ele vai ter que sair da casa do pai dele. Nós não sabemos a hora, nem o momento certo, mas a Bíblia diz que ele vai sair. E quando ele sair da casa do pai dele, ele não tem outra função, ele não tem outro caminho. O único caminho que ele vai fazer é sair da casa do pai dele para encontrar a noiva aonde ela estiver.
E quando ele encontra a noiva, ele não leva o sogro e a sogra, ele não leva os parentes enxeridos que estavam lá para ver a noiva se vestir. Ele pega a mão dela e ele volta para a casa do pai dele com ela, somente com ela. Aí a Bíblia diz para nós que tem 10 meninas perdidas nessa história, que foram convidadas pela noiva para serem daminhas do casamento, amigas da noiva. Ouviram a noiva sussurrar quando a noiva disse: eu acho que eu estou apaixonada, eu acho que eu conheci alguém que vai me fazer feliz para o resto da minha vida. Eu estou amando uma pessoa que tem cuidado de mim, que tem me respeitado, que tem gerado em mim sonhos, promessas que eu nunca pensei ou imaginei na minha vida. Um homem que aprendeu a olhar nos meus olhos e dizer tudo aquilo que eu gosto de ouvir. Eu amo o seu jeito, eu amo a sua voz, eu amo a forma como ele cuida de mim, eu amo a forma como ele me protege, como ele planeja as coisas no nosso nome. Elas foram testemunhas dessa conversinha. E elas olhando dizem: você é uma mulher de sorte, porque alguém sentiu isso por você. E ela disse: o amor é mútuo. O amor não é uma pista de uma via só. Ele me amou primeiro, mas eu aprendi a amá-lo. Foi ele que me encontrou no jardim, mas quando eu encontrei seus olhos, eu encontrei a vida. Eu encontrei tudo o que eu precisava ter. Ele é tudo o que eu tenho e ele é tudo o que eu sonhei para mim. Essas meninas foram testemunhas das conquistas, do evoluir desse namoro. Mas elas não foram amigas do noivo. Elas se interessavam pelo depoimento que a noiva dava, que a noiva dizia. E dentre 10 delas, 5 prudentes, 5 atentas, 5 preocupadas, 5 que faziam as coisas com zelo, e 5 avoadinhas. 5 que estavam ali celebrando, mas não estavam apegadas aos detalhes. Não vinham aos ensaios do casamento. Não participava da organização do cortejo. Elas queriam estar. Não importa a forma ou como isso aconteceria. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que Jesus, no alto do Monte das Oliveiras, estava dizendo para os discípulos: eu não estou preocupado com a noiva. Uma vez que a noiva aprendeu a me amar, ela sabe que eu irei buscá-la. Ela sabe que ela vai subir para a casa do meu pai, porque meu pai está no outro andar, né? Eu tive que descer desse andar para encontrar com a minha esposa. Mas nós vamos subir esse andar de novo, para a casa do meu pai, eu e ela. A noiva não tem preocupações a respeito disso, porque ela sabe que eu vou descer, e que eu disse que viria buscá-la. E não importa se o casamento está marcado às 8, às 9, às 10, às 11h30, e se eu chegar meia-noite, como foi narrado aqui, no sentido de estar muito tarde, não importa. Ela não vai achar que eu abandonei. Ela não vai achar que eu desisti do casamento. Ela não vai tirar a roupa que ela está vestida. Ela não vai se sujar. Ela não vai estragar as coisas que foram feitas para esse momento, porque ela confia naquele que prometeu amor eterno a ela. Ela confia que eu disse que ia buscá-la, e ela sabe que eu irei. Que uma vez enamorado de mim, ela já conhece que eu sou a verdade. Mentira nenhuma brota de mim. Enamorado de mim, ela já entendeu que eu sou o caminho que vou levá-la à eternidade. E o amor pleno.
enamorado de mim, ela sabe que não há outro lugar para ela ter vida senão ao meu lado. O problema não é a noiva. O problema são as virgens. Quem são as virgens, pastora? Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ela: eu hoje, de verdade, não quero ser as virgens. Por quê, pastora? Porque as virgens são parceiras da noiva. As virgens curtem os extras, o por fora, os bastidores. As virgens curtem estar próximo da noiva, andar com a noiva, sair com a noiva, ajudar a noiva, servir a noiva. Elas gostam de ver a noiva feliz. Elas gostam de observar o crescimento da noiva, o alcançar da noiva em realização, em promessa e sonho. Elas gostam, elas não são do contra, elas são a favor da noiva. Mas o que eu preciso dizer para você é que não basta ter simpatia pela noiva se você não conhece a história do noivo. Não basta dizer: eu vou na igreja no domingo, eu tomo ceia, eu como pão, eu tomo vinho. Não basta dizer: eu estou nas festas, adoro as festas, adoro o louvor, adoro a celebração, eu sou parceira da noiva, eu ajudei a noiva financeiramente, eu abençoei a noiva financeiramente. Eu gosto quando a noiva cresce, eu gosto quando a noiva realiza sonhos, eu gosto quando a noiva é parceira. Mas quem que é o noivo para você? Então, alguém que declarou amor pela noiva. As virgens não se sentem incluídas nesse amor. Elas não se sentem pertencentes nesse amor. É por isso que elas servem a noiva e não ao noivo. E para piorar a história, 5 das 10 entenderam o seu papel. Nós somos as damas de honra. Nós vamos iluminar o caminho. Tem que ter lamparina e tem que ter azeite. Porque, vou começar, você termina. Porque o fogo não pode. Dentro das 10, Marquinhos, 5 entenderam que eram ministras labareda de fogo. 5 entenderam que a função delas era alimentar o fogo e não deixar o fogo apagar. Porque o noivo precisava do fogo como luz para os seus caminhos. Que o fogo que foi concedido a elas, como um instrumento, era de responsabilidade delas. E elas precisavam não deixar o fogo apagar. Pastor, isso não é bom? Isso é bom, querido. O problema é não ter o noivo nessa história. Tem muita gente que não deixa o fogo apagar, porque está na adoração, está no sacrifício, está se entregando. O problema é que não alcançou a Ravá. Não alcançou o amor sacrificial que é do noivo. Não pode ser de ninguém. Eu não posso amar mais a esse lugar do que ao Senhor. Eu não posso amar mais essa rotina religiosa do que o noivo. Porque senão eu sou amiga da noiva e não esposa dele. Muitos são como as virgens, meninas separadas, prudentes. O fogo não pode acabar. A palavra diz: o fogo não pode cessar. O fogo vai continuar ardendo continuamente no altar. Continuamente no altar. É minha responsabilidade levar o fogo para iluminar o caminho. Mas eu tenho outras 5. O quê? Perturbadinhas, avoadinhas. Nós vamos ser daminha do casamento. O que vocês vão fazer? A gente vai iluminar o caminho. Nem pergunta onde tem. Quem vai me dar a lamparina? Onde que eu consigo a lamparina? Como que acende a lamparina? Porque as nessas estão acostumadas a pessoas fazerem por ela coisas que são responsabilidade delas. Passaram a vida toda servindo a noiva
com alguém que opera por elas. O que eu tenho que fazer? Levar a lamparina. E onde que eu consigo? Pode deixar que eu vou arrumar para você. E o que precisa para acender a lamparina? Azeite, pode deixar que eu vou pegar para você. Você se torna uma virgem nécia quando você vem para a igreja depender que os outros resolvam os seus problemas, na expectativa que alguém se levante para te entregar o que é instrumento seu de responsabilidade, que é o seu papel de conduzir. Ninguém tem obrigação de se preocupar com o teu nível de azeite. Ninguém tem que ficar conferindo a tua luminária. Ô irmão, estou te achando abatido, você está desmotivado, o que está acontecendo? O nome disso é amor, não obrigação. Não tenho obrigação de me preocupar com o teu nível de azeite, porque você não é mais criança no reino dos céus. Você conhece o seu papel em Deus, você sabe a sua responsabilidade em Deus. Não transfira para os outros. Por que a sua lamparina está apagando? Porque a pessoa que me deu pouco azeite. Não dá para eu fazer o traslado todo. Se você está frio, para de culpar pessoas, porque o teu azeite está acabando. Se você é a parceira da noiva, se você é amiga da noiva, assuma a responsabilidade por ela e faça o que é seu papel. Ih, acabou. Não vai dar não, hein? Me dá o teu aí. Quando acaba o azeite, eles lembram como que a igreja primitiva funcionava. E diz assim: vamos compartilhar tudo de igual forma. Porque é assim que funciona. O caminho não pode ser só uma via que te interessa. Por que você não ofereceu o teu azeite primeiro? Porque você é apegado a ele também. Mas quando o teu faltou, você queria logo que o irmãozinho dividisse o dele com você. Poxa, você tem, por que você não vai me dar? Não é porque eu tenho e que você não tem, ou porque eu não tenho que você tem, que a gente vai transferir responsabilidades. Cada um sabe exatamente o papel que precisa cumprir. E as prudentes disseram: se vira agora, minha filha, porque nós não sabemos o quanto tempo nós temos. Faz o que tem que fazer. E a Bíblia diz que elas saem para comprar. E deixa eu dizer uma coisa para você: para entrar no reino de Deus, vai ter muita gente achando que pode pagar por ele. Vai ter muita gente achando que vai poder comprar o azeite na última hora. Eu te dou tudo o que eu tenho, mas me dá essa porção do azeite que sempre foi minha responsabilidade. Mas eu negligenciei a vida toda, porque eu gostava das farras, eu gostava das festas, eu gostava de estar em comunhão, eu gostava de comer churrasco, eu gostava de tocar violão e cantar louvor, mas eu não tinha amor pelo noivo. A minha identidade era noiva, eram os compromissos dela, a realidade dela. E a Bíblia vai dizer, um tempo depois, versículo 11, mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre a porta. Por quê? Porque a porta já tinha fechado. E ela chega, bate aí, chama ele. Por que não chamou ela? Elas não eram amigas da noiva? Por que não chamaram a noiva? Porque a noiva é vista, reconhecida, é aqui nesse andar. As pessoas cobiçam a noiva aqui nesse andar.
no andar lá de cima, na casa do papai, é tudo dele, para ele, no nome dele. Não tem mais. Eu cuidei da noiva, eu lavei a noiva, eu preguei na noiva, eu expulsei demônio na noiva, eu fiz um monte de coisa pela noiva. A resposta vai ser: eu não te conheço. Por quê, pastora? Porque não basta fazer o que te foi pedido, você tem que se apaixonar por ele. E é claro que o texto não está falando de salvação, porque se ele falasse de salvação, ninguém precisava comprar azeite, ninguém precisava trabalhar, ninguém precisava fazer nada. Ele está falando de participar da boda, ele está falando de um momento que vai ser específico para quem desenvolveu cuidado. As 5 virgens que entraram não amavam o noivo, pastora, não amaram. Mas elas se preocuparam em fazer o que foi dado a elas como papel, de uma forma diligente e obediente. Elas não negligenciaram a sua função, mesmo que pequena. É por isso que quando a noiva entrou, elas entraram com a noiva. Vai ter muita gente que vai entrar de cabide com a noiva, porque mesmo sem não ter alcançado esse nível de amor, aprendeu a servir a noiva com obediência e zelo, não de qualquer forma. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: acho que a gente ia precisava aprender a fazer como é que a gente fala quando a gente precisa subir de um andar para o outro? Um upgrade. Vamos parar da gente ler a parábola e se comparar com as virgens. Esse não é o papel que Deus quer de nós. O sonho do coração de Deus não é você entrar nos 48 do segundo tempo e a porta fechar, não, irmão. O sonho do coração de Deus é descer da casa do papai por sua causa. É ir pegar você pela mão, pelo braço, porque você é a amada dele. Você vai ser a esposa dele. Aquele sonhou em adornar, em costurar, em deixá-la linda, prontinha para ele. A gente precisa crescer nesse amor. Não acha que servir é o suficiente? Não é o suficiente. Servir pode ser uma das linguagens do amor, mas ela não representa o amor na totalidade. Pastor, o que a senhora quer? Eu quero desafiar você, ao invés de iluminar o caminho, esteja linda esperando por ele. Esteja pronta esperando por ele. O que eu tenho que fazer, pastora? Primeira coisa, antes de servir, ame-o. Aprenda a amar a sua voz. A gente não faz isso quando está apaixonado. Ai, eu amo a voz dele no telefone. Ai, eu amo quando ele respira. Eu amo o perfume. Eu amo a voz, eu amo a risada dele. Será que você já ouviu a risada de Jesus? Será que você já ouviu ele falar no seu ouvido e a voz grave e doce? Não fez seu coração bater mais forte? O perfume que ele traz para o ambiente quando ele chega. Um perfume que não tem em nenhum outro lugar. É dele, é só dele. Amá-lo em primeiro lugar é muito mais importante do que servir. Depois a gente serve porque ama. Primeiro a gente aprende a amar. Depois a gente serve. Quando você aprende a amar o noivo, você ama todas as suas características. Eu amo quando ele é fogo consumidor e amo quando ele é compaixão e misericórdia. Eu amo quando ele vem montado nos cavalos e amo quando ele vem voando e andando pelas nuvens. Eu amo a sua presença, eu amo a sua voz. Sabe por que nós estamos preocupados
em carregar lamparinas de azeite, porque ainda não temos entendimento de quem é a noiva. A noiva não se preocupa com a botija de azeite. Pergunta para mim, por quê, pastora? Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque ela já foi escolhida e ela sabe que é amada. A minha pergunta para você é: você sabe que Ele te ama? Você realmente sabe que Ele é o amor da sua vida? Que tudo que você está fazendo não é pela noiva, é por Ele? Você não vem aqui dia de semana, você não vem servir por causa da noiva, você vem fazer porque você o ama. E quem o ama, quem ama, cuida das coisas que Ele gosta. Vamos aumentar esse nosso nível de amor essa noite.